Bom, gente, minha gravação já começou. Também já deu 19h30 aqui no horário. Eu vou mandar primeiro no chat a lista de frequência, já está aqui no chat, tá bom? E eu vou começar hoje, que eu falei, que é o que a gente tem de mais importante nessa parte de limites, que são as propriedades e como que a gente pode calcular depois, na prática, alguns limites sem a gente ficar se preocupando com aqueles epsilon e delta, que eu gastei basicamente 1h30 falando com vocês, tá bom? Aquilo era só para dar uma noção formal do limite, igual eu falei, mas nosso curso ele é focado nessa parte mais prática, do cálculo de limites, tá bom? Então nós vamos ver algumas propriedades, depois eu vou printar um exemplo do livro texto que a gente usa, depois vou para outros exemplos aqui à mão que eu preparei mesmo, tá bom? Bom, vou sair aqui da sala então, vou vir aqui para a tela onde eu uso para escrever, e vamos começar então a nossa aula 5, que fala sobre então, propriedades e limites. Vamos imaginar que a gente tem a seguinte situação, que nós temos uma constante C, e nós sabemos o valor do limite de duas funções quando x tende a um mesmo número, digamos P. Ok? Então eu sei quanto vale esses limites. E aí a pergunta é, o que acontece quando eu, por exemplo, multiplicar essas funções, quando eu somar essas funções, se eu dividir elas, será que eu consigo calcular esses novos limites em função dos limites conhecidos? Então, a gente vai ver que a resposta é sim, e as expressões vão ser dadas aqui agora, tá bom? Então, sejam C uma constante, então, seja C uma constante, ok? Então, um número que foi dado, e sejam, e suponha, perdão, o seguinte, vamos imaginar que o limite de f de x, quando x tende a um número p, vale um númerozinho L, ok? Nós gastamos, então, umas 2 aulas falando sobre esse limite, e o limite de uma outra função, sei lá, g de x, quando x tende ao mesmo ponto, p, dá um valorzinho m, ok? A pergunta é, então, assim, o que acontece, por exemplo, se eu somar essas duas funções? Que cara vai ter, né? Qual vai ser o valor do meu limite? Será que a gente consegue calcular esse limite? A mesma coisa se eu subtrair ou se a gente multiplicar essas funções. E a gente vai ver que sim, e esses valores vão ficar sempre dependendo somente de L e de M, ok? Então, vale o seguinte. A primeira, a gente vai ver 10 propriedades, eu vou listar as 10, como eu falei, eu não vou provar nenhuma delas, que até para provar a gente tem que fazer uso do epsilon e delta, tá bom? Mas se alguém tiver alguma curiosidade, quiser se aprofundar nisso, a gente pode marcar um atendimento e eu explico por quê. É bem simples fazer essa explicação, tá bom? Só não é muito usual em cursos que não são de matemática, ainda mais num tempo tão reduzido igual a gente tem, né? Okay? Então, o limite, por exemplo, se eu for somar ou subtrair as funções, f mais g de x, quando x tende a p, basta eu somar ou subtrair, dependendo da ordem, L ou M, ok? Então, o limite da soma é a soma dos limites, a gente diz nessa propriedade, ok? E a diferença dos limites, o limite da diferença, perdão, é a diferença dos limites. Então, o limite da soma abre numa soma de limites, enquanto o da diferença vira uma diferença. Eu economizei uma linha para não ter que escrever toda essa expressão de novo, trocando o mais pelo menos. Então, se eu estiver somando, a expressão sempre é somando. Se eu estiver subtraindo, a expressão sempre é subtraindo, ok? A primeira propriedade, na verdade, são duas em uma, tá bom? Segunda propriedade, o produto, né? O que acontece ao multiplicar essas funções? Então, vamos para o limite de f vezes g. Quando x tende a p, basta simplesmente multiplicar os limites. Então, vai ficar L vezes M, ok? Escrevendo bonitinho, então fica o limite de f, quando x tende a p, vezes o limite de g de x, quando x tende a p. Ok? Então, L vezes M. E se for uma divisão? Bom, se for uma divisão, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode dividir por zero, tá bom? Se o M não for zero, vai na regrinha para divisão também. Então, a propriedade C diz o seguinte, perdão, deixa eu apagar aqui que eu esqueci de pôr, vou até pôr de outra cor.
se o m for diferente de zero, ok? Então, o limite da divisão, f dividido por g, quando x tende a p, é a divisão entre os limites. É o limite de f, quando x tende a p, dividido pelo limite de g, quando x tende a p. Ou seja, é L dividido por M. Quarta propriedade, então, aqui dos limites para a gente. Essa quarta propriedade, a gente pode pôr ela como uma consequência direta dessa segunda que eu listei, tá bom? Então, a quarta propriedade, ela fala o seguinte. Então, chamar de letra D aqui. Se eu estiver fazendo o limite de f de x elevado a um expoente n, quando x tende a p, simplesmente basta eu pegar L e elevar a N, ok? Lembra que se esse N fosse um número natural, o que é isso ao quadrado? É ele vezes ele. Duas vezes, né? Então, assim, F vezes F. Se fosse ao cubo, então é F vezes F vezes F. É uma recorrência do item B, tá bom? É claro que, nesse caso aqui, o N não necessariamente precisa ser um natural. Então, só generaliza um pouco a propriedade B, tá bom? O item E, eu coloquei uma constante lá, acho que a gente até viu isso na última aula, mas só para deixar destacado como propriedade. Então, se eu quiser calcular o limite de uma constante quando x tende a um número p, isso vai dar a própria constante, ok? Item f, o que acontece se eu multiplico a função f por uma constante? Então, por exemplo, eu sei quanto é o limite dessa função, quando x tende a p, e multiplico ela por 2. Então, o limite vai ficar multiplicado por 2. Se eu multiplico por 10, o limite fica multiplicado por 10. A propriedade diz isso para a gente. Então, se você tem uma constante multiplicando uma função, basta simplesmente você tirar essa constante e multiplicar o limite, ok? C vezes L. Essa é uma consequência se a gente juntar a propriedade E com a propriedade B de novo do produto, tá bom? É só uma das funções ser a função constante, aí ela vale, tá? Mas não custa destacar isso também na propriedade. Então já vimos 6, falta mais 4. Uma que é muito útil, vou pôr até de vermelho então para destacar, é o limite de x quando x tende ao número p. Isso sempre vai ser o p. Nós vimos, já comentamos, eu vou falar daqui a pouco, vou reforçar a ideia de continuidade, tá bom? Mas essa função é uma função contínua, então eu simplesmente troco o x pelo p. Nós vimos nas aulas anteriores que essa ideia de continuidade, de limite, nem sempre é trocar o x pelo número. Mas quando a gente tiver com a expressãozinha x, fica muito bom, tá bom? Se a gente, por exemplo, juntar a propriedade g com a d, a gente pode obter uma nova, então digamos h. Que é o que acontece se eu fizer o limite de x elevado a n quando x tende a p? Bom, se o limite de x quando x tende a p é p e aqui está elevado a n, então se eu uso a propriedade de d, fica o quê? P elevado a n, ok? Então, sempre é bom para poder destacar. Propriedade H. Propriedade I e J faz referência a raízes, quando a gente quer calcular limites envolvendo raízes, tá bom? Então, a primeira delas, então, o que acontece, por exemplo, se eu quiser calcular o limite da raiz enésima de x quando x tende a p, ok? Então, essa propriedade ela diz o seguinte, o limite da raiz é a raiz do limite, desde que você possa calcular essa raiz, tá bom? Então, ela é a raiz de f de x quando x tende a p. Por exemplo, se for uma raiz quadrada e o resultado desse limite for negativo, eu não posso calcular isso, tá bom? No caso aqui, a gente chamou de L, então fica raiz enésima de L, tá bom? Aí eu vou pôr aqui, sei lá, de verde para destacar, só para lembrar vocês. Vale quando? Se o L é positivo, se o N é par e L é positivo, ok? Então, eu só posso tirar a raiz de índice par de números positivos, maiores ou iguais a zero, ou o N é ímpar. Se o N for ímpar, eu posso usar essa propriedade sempre, porque eu não preciso me preocupar.
existem raízes cúbicas de números negativos, tá bom? A última propriedade, ela pega esta e troca o x pelo f de x. Opa, perdão, aqui, desculpa, é que eu misturei essa com a última. Deixa eu corrigir. Aqui, então, eu tinha colocado limite de x, fica p, ok? É a última, eu estava misturando as duas. Aqui, então, no caso, é o p ser um número positivo. Ok? Porque eu não posso tirar... Imagina que o n fosse 2, eu não posso tirar a raiz quadrada de números negativos, tá bom? Agora sim, para aparecer o f, a nossa última propriedade é o seguinte: o que acontece com o limite da raiz enésima de uma função f de x? Agora eu troquei x por uma função f de x. A regra continua, o limite da raiz é a raiz dos limites, né? Limite de f de x quando x tende a p. Ok? Fica então raiz enésima. Aí lembra, esse limite aqui lá no início a gente chamou de L, agora sim L. E aí o argumento é o mesmo. Isso aqui desde que, se o N é par, então o L, né, no caso aqui agora é L, é positivo. Ou o N é ímpar e eu não preciso me preocupar com L, tá? Se você me perguntar, essas são as únicas propriedades de limites que existem? Então, não, né? Na verdade, a gente faz uma listinha do que a gente mais usa para facilitar. Mas se você consultar em livro, vocês vão ver que tem diversas propriedades, tá bom? E aí varia de acordo com a abordagem que o livro faz, tá? No livro que a gente está seguindo, essas são as principais que ele usa, então eu relacionei essas, tá? Então, assim, a título de curiosidade, como é que você verifica, né? Como é que eu justifico que uma dessas é verdade? Eu tenho que usar aquelas ideias de epsilon e delta, tá bom? É isso que eu disse que eu não vou fazer no curso aqui, tá? Então, a gente vai usar isso na prática só para calcular exercícios. Então, por exemplo, eu vou pegar do livro texto um gráfico de uma função e vamos ver como que calcula os limites, tá bom? Deixa eu printar a pergunta e printar o gráfico. Então, deixa eu escrever aqui exemplo. Então, nosso exemplo 1. Usa as propriedades limite e os gráficos de f e g na figura 1 para calcular. Então, eu vou pôr o gráfico agora, tá? Quem acompanha pelo livro, por exemplo, está na página 92, tá? Deixa eu só encolher um pouquinho, o gráfico ficou muito grande. Não fica ruim até para a gente poder mexer. Ok? Então, pronto, tá aqui. Usa as propriedades de limites para a gente poder calcular essas expressões, né? Esses limites aqui, desde que eles existam, tá bom? Uma coisa importante que eu deixei nessa última semana para vocês foi uma atividade dessa assíncrona que é sobre limites laterais. Não sei se vocês chegaram a ver, mas é importante porque ela é útil, inclusive, para a gente saber quando que um limite existe ou não, tá? Bom, nós temos que, se a gente juntar aqui os itens A, B e C, ele quer, no item A, limite de f mais 5g quando x tende a menos 2. Limite de f vezes g quando x tende a 1. E a C, limite de f sobre g quando x tende a 2. Ok? Então, nós vamos ter que nos concentrar e entender o que acontece com as funções quando x tende a menos 2, quando x tende a 1 e quando x tende a 2, tá? Então, eu destaquei dessas cores azul, vermelho e verde. Vamos tentar manter esse padrão para a gente entender aqui. Olhando para o gráfico, o que é o... Então, assim, vou pôr o item A aqui do lado, que dá para aproveitar do lado. E aí depois, então, a gente identifica, será que se a gente consegue calcular o limite de f de x quando x tende a menos 2 e o limite de g de x. Se a gente identificar, a gente consegue calcular essa expressão, tá bom? Então, nossa primeira pergunta. Qual será o limite de f de x quando x tende a menos 2? Bom, vamos identificar aqui no gráfico para ficar claro onde está o nosso eixo x, o eixo y. Eu vou reforçar aqui, sei lá. O eixo x, gente, está nesse pedacinho que eu apontei aqui agora, mais grosso um pouquinho, e o eixo y, opa, perdão, pus apontando para baixo. O eixo y está aqui.
Cada quadradinho desse, de acordo com o livro, ele representa uma unidade de medida, certo? Então, por exemplo, se aqui é o 1, aqui é o 2, 3, para trás menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai. Nós vamos olhar para o menos 2, e como está de azul, então eu falei, vou marcar aqui, apontar o menos 2, tá? A f é essa função de rosa. O que acontece com a função f quando o x vai se aproximando de menos 2, graficamente aqui? Olha, se o x está se aproximando de menos 2, a nossa função tem se aproximado de qual número? Ela vai sempre se aproximando dessa bolinha que está aberta aqui, desse número 1, certo? Observe que, à medida em que o x vai se aproximando do número menos 2, a função vai se aproximando do número 1. Então, nós sabemos que o limite de f de x, quando x tende a menos 2, é o número 1, ok? Qual será o limite de g de x quando x tende a menos 2? Bom, a função g, ela está aqui para baixo, né? Essa de azul, ela é dividida em dois pedaços, certo? Mas no menos 2, então agora eu vou pegar a borracha aqui e vou apagar esse pedaço do gráfico, ficou muito poluído, tá? Vou apagar aqui. Pá, apaguei de novo, apaguei tudinho. Agora vamos olhar para a função g, tá? O que acontece com a função g quando a gente se aproxima do menos 2? Então, de novo, menos 1, menos 2 está aqui, tá? Então, vou deixar só o menos 2. Se eu me aproximo do menos 2, então, tanto pela direita quanto pela esquerda, o que está acontecendo com os nossos valores? Eles estão se aproximando desse número aqui, certo? Que número é esse? Se a gente olhar no gráfico, olha. Então, aqui é o 0, para baixo é o menos 1. Né? Então, aqui é o número menos 1 na escala desse gráfico. Então, ele está se aproximando de menos 1. Então, à medida em que o x se aproxima de menos 2, a g de x se aproxima de menos 1. Então, esse limite é menos 1. Ok? Então, vou apagar de novo, que fica muito poluído. Depois pode ver de novo pela gravação. E agora a gente é só usar as propriedades, tá bom? Como é que eu vou calcular o limite da letra A? Bom, eu vou abaixar um pouquinho, senão não cabe na linha, tá bom? A letra A, nós tínhamos o seguinte, limite de f mais 5g de x, quando x tende a menos 2. Bom, nós temos uma soma, certo? A propriedade, a primeira delas, diz o seguinte, que o limite da soma vira a soma dos limites. Então, fica limite de f, quando x tende a menos 2, mais limite de 5g de x, quando x tende a menos 2. O legal é que a gente sabe quanto é o limite de f quando x tende a menos 2. E sabemos quanto é o limite de g quando x tende a menos 2. Mas aqui tem um 5g na frente, certo? E aí, então, só para voltar um pouquinho para vocês verem, essa propriedade é f. Se eu tenho uma constante multiplicando a função, o limite diz que você pode simplesmente jogar essa constante na frente multiplicando. Então, como é a primeira vez que a gente está fazendo, deixar bem bonitinho. Então, fica o limite de f de x, quando x tende a menos 2, mais 5 vezes o limite de g de x, quando x tende a menos 2. Agora é só substituir, porque nós sabemos. O de f dá 1 e o de g dá menos 1. Então, fica 1 mais 5 vezes menos 1. 1 menos 5, menos 4. Resolvido o item A. Tá bom? O item A resolvido. Bom, agora a gente precisa fazer a mesma consideração para f e para g, mas quando o x tende ao número 1, para resolver a letra B. Então, vou pegar aqui de vermelho, tá bom? Vamos ver se a gente consegue calcular o limite de f de x quando o x tende a 1 e o limite de g de x quando o x tende a 1. Acho que eu já tinha apagado, mas pronto, agora está limpinho o nosso gráfico. O número 1 está aqui já no eixo x destacado, né? Olha só, o 1 está apontado. Para a função f, o que acontece quando o x se aproxima de 1? Se o x vai se aproximando de 1, observe bem, a nossa função vai se aproximando desse número aqui. Se a gente pegar na escala, então 0, 1, aqui é o número 2, certo? A mesma coisa pela esquerda, né? Os valores menores. Vai se aproximando do número 2. Então, o limite dá 2. Só que a g tem um problema. Vou apagar aqui agora o que eu fiz para f. A g tem um problema se a gente olha para o gráfico. Olha, se o x se aproxima do número 1 pela direita, né, ou seja, por valores maiores do que 1, a nossa função, então vou colocar aqui, está se aproximando pela direita, certo?
ela vem se aproximando desse número com a bolinha aberta aqui, ok? Este número, se a gente olhar no gráfico aqui, ele é o número menos 1, né? 0, menos 1. Vai se aproximando de menos 1, ok? Então, eu vou continuar a B aqui embaixo, vou mudar a página e vou printar de novo isso aqui para a gente poder enxergar, tá bom? Então, continuação do item B, ok? Então, observe aqui, eu tinha pintado, né, o que acontecia quando ia se aproximando de 1 pela direita, ele ia se aproximando do número menos 1. Né? Então, o símbolo para isso se aproximando pela direita, lembra lá, eu montei uma tabela até na aula passada, a gente escrevia assim, olha, quando o x vai se aproximando de um número, no caso aqui é o número 1, por valores maiores do que 1, né? Todo esse símbolo a gente pode reescrever da seguinte maneira, a gente pode trocar tudo isso e escrever da seguinte forma. Isso é x se aproximando de 1 pela direita. Por que pela direita? Os valores são maiores que 1, então estão à direita do número 1. São maiores do que 1 e eu estou me aproximando de 1. O limite de g de x, quando x tende a 1 pela direita, a gente viu aqui que dá um número menos 1. Agora, o que acontece? Então, vou pôr, sei lá, de laranja aqui. Se o x se aproxima de 1 pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 1, a gente simplesmente escreve esse símbolo aqui, ó, 1 pela esquerda, 1 menores do que 1, tá bom? O que acontece quando o x se aproxima de 1 pela esquerda? Olha, a nossa função, o número 1 está aqui, certo? Eu estou no eixo x, eu estou me aproximando do 1. Então, estou dizendo aqui. A nossa função ela vai se aproximando de um outro valor. Qual é o valor? Bom, se aqui era o menos 1, aqui embaixo é o número menos 2, certo? É o que está com a bolinha pintada. Ela se aproxima do número menos 2. Então, nós temos que o limite de g de x, quando o x tende a 1 pela esquerda, é o número menos 2. Esses dois números são diferentes, a função não tem um comportamento, certo? Então, ela não admite o limite. O limite de f de g de x quando x tende a 1 não existe. Então, conclusão, o limite de g de x quando x tende a 1 não existe. Ok? Bom, não existe, então eu não consigo resolver o item B. Então, assim, né, ele falou assim, ó, calcula os limites se eles existirem, tá bom? Então, esse aqui, a gente viu que não existe, tá bom? Não existe porque a gente viu que o de G não existe quando o x tende a 1, tá bom? Agora eu vou aproveitar então que eu pintei o gráfico, vou fazer a letra C aqui embaixo. Vou apagar agora, então, o que a gente rabiscou aqui no gráfico, tá bom? Pronto, limpei o gráfico de novo. E preciso olhar para o limite quando o x tende a 2, né? Ó, de verde está aqui, quando o x tende a 2. É f sobre g, tá bom? Então, letra C. Nós precisamos calcular o limite de f quando x tende a 2, se existir, e o limite de g quando x tende a 2, se existir. Bom, f é de rosa, tá bom? 0, 1, aqui está o 2, né? O 2 está aqui. O que acontece quando x se aproxima de 2? Pela esquerda e pela direita. A função vai se aproximando de um valor que a gente pode chutar ali aproximado 1,5, né? É razoável supor que é 1,5. Está mais ou menos na metade, tá bom? Vocês vão ver que lá no livro lá ele fala que é 1,4. Não sei se ele tinha a informação exata da função, mas intuitivamente parece estar no meio, né? Ok? Parece estar no meio aqui. Vou chutar 1,5 aproximado, tá? Vamos imaginar que esse é o ponto 1,5. Então, se o x vai se aproximando de 2, a nossa função vai se aproximando desse número aqui. Se ela vai se aproximando de 2 pela esquerda, também vai se aproximando, né? Perdão, ela começa lá em cima e vem descendo, vai se aproximando desse número 1,5, ok? Ou, se você quiser chamar mais formalmente e deixar bonitinho, pode chamar de L, tá? O fato é que é um número que existe, tá bom? Então, ele dá um número L, eu vou colocar aqui aproximadamente 1,5, tá? É claro que se fosse, por exemplo, uma questão de prova, alguma coisa, você bota uma escala melhorzinha, você identificar qual é o número, tá bom? É só para ilustrar como é que a gente usa essas propriedades para calcular, mesmo sem saber qual é a função, tá bom?
E o que acontece com a g quando o x tende a 2? Então, vou apagar aqui, tá? Agora, vamos olhar para g. A g é a função de azul. Quando o x... Então, o 2 de novo está aqui, certo? Quando o x se aproxima de 2, o que vai acontecendo com essa função de azul? Ela vai se aproximando do número 0, está sobre o eixo x, pela esquerda e pela direita. Bom, pela direita ela vem se aproximando também do número 0. Em todo caso, ela se aproxima de 0. Então, esse limite é 0. O exercício é tão bem elaboradinho que não importa se você dissesse que era 1,5, 1,4 ou chamasse de L. O que é importante aqui para a gente? É que este limite existe, tá bom? Agora, aqui a gente tem um impasse grande. Por quê? Porque você quer calcular F dividido por G, lembra? E quando a gente quer calcular F dividido por G, eu vou voltar na propriedade aqui, ó. Eu não posso calcular se o denominador for 0, ok? Então eu não tenho como calcular esse limite. Então a gente vai dizer que esse limite também não existe. Por que ele não existe? Não existe porque você não pode dividir por 0, ok? Então, só para voltar aqui, o limite, né, de f sobre g, quando x tende a 2, não existe, tá bom? Porque aqui o denominador é o número 0, né? Ok? Não pode, não funciona, tá bom? Então, são algumas das propriedades de limites que a gente usou para poder trabalhar nessa questão, tá bom? Mas, como eu falei, não são as únicas propriedades, tá? E nem toda questão, ela vem assim, só para você analisar o gráfico, tá bom? Então, só para dar outros exemplos, aproveitar então com essa parte de propriedade de limites é importante, então eu chamei aqui de exemplo 1, vou chamar de exemplo 2 então. O exemplo 2 é uma função polinomial, e aí a gente recorda que essas funções são contínuas. Como eu falei, eu vou abordar isso com mais calma, provavelmente na próxima aula, até pelo adiantar da hora, mas a gente vai recordar essa parte de continuidade, que a gente está quase fechando o conteúdo do nosso primeiro questionário avaliativo, que é daqui 15 dias, tá bom? Dia 22/6, se vocês olharem lá o calendário. Então, calcule o limite, tá bom? Calcule. Esse é o menos importante deles, mas é só para destacar a propriedade. Eu quero enfatizar outros limites aqui. Calcule. 2 pontos, sei lá, chamar a letra A. Limite de 2x ao quadrado menos 3x mais 4 quando x tende a 5, por exemplo. Ok? Então, aqui a gente vai usar a propriedade de limites, tá? Quais propriedades? Então, primeiro a gente vai usar a primeira delas, estava lá no item A, que é, se você tem uma diferença ou uma soma, você pode transformar a diferença na soma dos limites. Então, fica limite de 2x ao quadrado quando x tende a 5. Era um menos, então, menos limite de 3x quando x tende a 5, mais limite da constante 4 quando x tende a 5. Ok? Bom, essa foi a primeira das propriedades. A segunda a gente também já usou no exercício lá para trás, é quando a gente tem uma constante multiplicando. Olha, se eu tenho uma constante multiplicando, eu posso tirar essa constante na frente. Então fica 2 limite de x ao quadrado quando x tende a 5, menos 3 limite de x quando x tende a 5. Mais, vou usar a propriedade aqui, gente. O limite da constante, esse 4 não depende de x, certo? É a própria constante. Então, deu 4. Nós vimos, vou voltar aqui um pouquinho, ó, só um pouquinho. Uma das propriedades salva o seguinte. O limite de x quando x tende a p é o número p. E se eu trocar isso por uma potência de x, é só eu calcular o p elevado a essa potência. Nesse problema, o p é o 5 para a gente. Então, eu fico com 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, mais 4. 25 vezes 2, 50, menos 15, mais 4, 35 mais 4, 39, tá bom? Olha, na prática, quando você tem um polinômio como esse, a gente não fica escrevendo tudo, senão, olha o tamanho, fica muito grande, né? Assim, um exercício não rende, né? Na prática, você calcula como o limite desse. Essa é uma função que é contínua, a gente vai ver, tá?
Mas quando você tem um polinômio como esse, você calcula esse limite simplesmente fazendo a substituição do x, tá bom? Isso nem sempre acontece, a gente vai ver no exemplo aqui embaixo de novo para reforçar, tá bom? Mas esse é um caso bom, onde você simplesmente pode trocar, também resultaria em 39, tá bom? Normalmente a gente faz assim para questões simples como essa, tá bom? Então deixa eu pôr essa observação, e como eu falei na próxima aula eu vou retomar de novo funções contínuas, mas se f é uma função polinomial, ou seja, é uma função que é um polinômio, por exemplo, essa é um polinômio de grau 2, tá? Ou uma função racional. O que é um racional? É uma divisão entre dois polinômios, tá? Então, por exemplo, poderia ser esta dividido por x menos 3, um exemplo. Ok? Esse é um tipo de função. A gente chama de função racional, tá? Para apagar, porque senão bagunça o exemplo. Uma função racional. E se P for um ponto do domínio, ou seja, o número que está no domínio da função, ou seja, eu posso calcular, então, o limite de f de x, quando x tende a P, é simplesmente trocar o x pelo P, ok? Entre outras palavras, quer dizer que f é contínuo em P, né? Foi isso que a gente fez aqui, ó. Simplesmente trocamos, né? Se a nossa função, se a gente chamasse isso aqui de f de x, o que a gente fez aqui foi calcular o valor de f do número 5, né? O nosso P era o 5. A gente trocou o x por 5, tá bom? Foi isso que a gente fez aqui de verde direto. De azul foi aplicando novamente as propriedades de limite, tá bom? Outro limite. Então, outro exemplo. Vamos fazer bastante exemplo. Então, letra B desse exemplo 2 é o seguinte, calcule, então, já estava lá enunciado, né? Ó, calcule, então, letra B, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Aí eu vou explorar um pouquinho depois coisas desse tipo, tá? Olha, então, coisa importante, nem sempre a gente pode sair só substituindo o x direto, tá bom? Se eu fosse tentar, eu ia ficar com uma coisa do tipo assim, 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Eu ia ficar com 0 sobre 0. Isso é uma determinação, a gente não consegue, né? Você não consegue determinar, dizer qual é o valor dessa função, tá bom? De novo, o link da chamada para vocês, caso alguém tenha entrado depois eu tenha enviado. Então, como que a gente procede? É uma história que também a gente já abordou nas aulas anteriores, mas não custa reforçar, que é a ideia de fatorar, tá bom? Nós vimos, é importante ter isso em mente, como que você fatora a expressão do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso em produtos notáveis é a menos b vezes a mais b, tá bom? Aqui a gente tem, trazendo para o nosso problema, nós temos x ao quadrado menos 1, que é 1 ao quadrado. Então, você pode fatorar como sendo x menos 1 vezes x mais 1. Então, pegar este limite que estava lá original, reescrevê-lo da seguinte maneira. É limite de x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, tá bom? Então, antes da gente sair aplicando as propriedades de limites, a gente precisa lapidar, preparar o nosso problema, tá bom? Lembra que quando x tende a 1, ele está perto de 1, mas ele é diferente de 1. Se ele é diferente de 1, então x menos 1 não é zero, ou seja, eu posso simplificar. Então, esta expressão original, ela fica igual a calcular o limite de x mais 1 quando x tende a 1. E nesse caso, agora sim a gente pode aplicar a propriedade de limite, tá bom? Depois, na prática, você vai vendo que você pode resolver direto, tá? Então, era só trocar o x por 1. No final, depois que você resolveu, lapidou o seu problema, é só trocar o x pelo número dado. Limite de x, quando x tende a 1, é o número 1, mais o limite da constante, também é o número 1. Então, 1 mais 1, 2, resolvido o problema, tá bom? Então, facilita bastante a nossa vida na hora de calcular limites.
Terceiro exemplo aí. Quarto, na verdade, né? Porque o número 1 era um exemplo, o 2 já está no terceiro exemplo. O que acontece, por exemplo, se a gente quisesse calcular o limite de g de x, quando x tende ao número 1, onde g de x é a seguinte função. Ela é x mais 1, se o x é diferente de 1, e ela é o número π, por exemplo, se o x é 1. Ok? Veja que, de novo, não é só sair substituindo o x por 1, não, tá bom? A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Bom, a solução desse problema ele é o seguinte, a gente tem que observar que o limite de g de x, quando x tende a 1, nós queremos saber o que acontece quando o x está perto de 1, mas o x é diferente de 1. Então, se o x for diferente de 1, a expressão que caracteriza o nosso problema é x mais 1. Então, isso é o mesmo que calcular o limite de x mais 1, quando o x tende a 1. E aí, nesse caso, a gente calculou no item anterior, né? Isso dá o número 2, né? Ok? Observe que isto é diferente, eu vou até pôr aqui assim, isso é diferente de g de 1. G de 1 é o número π. Ok? Então, esse é um exemplo de uma função que não é contínua, tá? Mas é assunto para daqui a pouco. Então, nem sempre é só trocar o x por 1. Se você tivesse trocado o x por 1, você ia chegar na resposta π, que é errada, tá bom? Incorreto. Letra D. Mais um exemplo, então. O que acontece se a gente tentar calcular o limite de 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h, quando h tende a 0? Bom, um comentário importante, tá bom? Expressões desse tipo são das mais importantes para a gente. Nós vamos ver que isto é a derivada de uma função, que é o grande conteúdo do nosso, do semestre de cálculo, você vai estudar é derivadas, tá bom? A maior parte que a gente vai falar é sobre derivadas. Só que derivadas é definido como um limite, então por isso a gente trabalha um pouquinho com limite. Então, saber manipular expressões como essa, exatamente nesse tipo, é importante, tá bom? Então, isso aqui é a derivada de uma função e no momento a gente está calculando como limite, mas assim, se a gente só tentasse, se eu só tentasse, então, de novo, né? O que acontece se eu fosse lá e substituísse, no caso, em vez de ser x a nossa variável h, o que acontece se substituísse o h por 0? Nós íamos ficar com 3 mais 0 ao quadrado, menos 9 sobre 0. 3 mais 0 é 3, ao quadrado é 9. 9 menos 9 é 0, 0 por 0 é uma indeterminação. Então, eu não posso simplesmente substituir o h por 0, tá bom? Então, nem sempre o limite sai resolvendo assim. Esta, de novo, a gente vai fazer uso dessa propriedade aqui, ó, tá bom? A propriedade que a ao quadrado menos b ao quadrado se fatora como a menos b, a mais b. Vamos até destacar de novo essa propriedade. A propriedade, então, que diz que a ao quadrado menos b ao quadrado é fatorado como sendo... Opa, eu pus parênteses onde não tinha. A ao quadrado menos b ao quadrado se fatora como a menos b vezes a mais b. Ok? Então, essa é uma propriedade que a gente usa bastante no curso. Não só essa, mas vocês precisam relembrar produtos notáveis, tá bom? Bom, então, no caso aqui, eu vou só manipular, sei lá, vou grifar de verde, tá bom? Vou manipular essa expressão, depois a gente calcula o limite, tá? O que acontece se a gente pegar, então, 3 mais h ao quadrado menos 9, depois a gente divide por h, tá bom? Bom, observe que aqui a gente tem o seguinte,
9, eu posso escrever como 3 ao quadrado, para ficar, né, 1 ao quadrado menos outro ao quadrado. Então, eu posso escrever como 3 mais h ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então, nós temos a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, eu posso fatorar como sendo a menos b vezes a mais b. Então, 3 menos 3, 0, sobra só h. E aqui sobra 3 mais 3, 6 mais h. Ok? Só que nossa expressão original estava dividido por h. Então, se a gente dividir todo mundo por h, a gente chega nessa situação. Eu posso simplificar, dividir pelo h, desde que o h não seja zero, tá bom? Então, se o h for diferente de zero, a gente pode fazer essa simplificação. Isso sobra 6 mais h. Se o h for zero, isso é um problema, a gente não pode dividir. Bom, então, acho que até cabe aqui embaixo, sem virar a página ainda esse limite. O limite de 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h, quando h tende a zero, é o limite de h vezes 6 mais h sobre h, quando h tende a zero. Aí, aquela história, olha, o h tende a zero, ele está perto de zero, mas ele não é o zero. Então, a gente pode dividir usando essa expressãozinha final aqui. Então, esse fica o limite de 6 mais h, quando h tende a zero. Bom, agora é só usar as propriedades de limite, só trocar o h por zero. Esse limite deu 6, tá bom? Então, expressões como essa são importantes a gente manipular, e por isso que eu acho importante e costumo fazer bastante exercício sobre esse tema. Vou deixar um para vocês poderem resolver, é parecido, tá bom? É calcular o seguinte limite. Então, esse aqui fica exercício. Calcular o limite t ao quadrado mais 9, raiz, menos 3, sobre t ao quadrado, quando t tende a zero, tá bom? Vou deixar a resposta. Então, a resposta, vou pôr de vermelho, dá 1/6. Tá bom? Isso aqui é a resposta e fica para vocês chegarem na resposta. Então, agora, esse minutinho final, vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem. Então, a gente fez o 2, o número 3 então, mostre que o limite do módulo de x, quando x tende a zero, dá o número 0. 4. Mostre que o limite do módulo de x sobre x, quando x tende a zero, não existe. Esse aqui vocês precisam ver o vídeo que eu gravei, porque vão usar as ideias de limites laterais, tá bom? Ficou durante a semana passada inteira para vocês aí. Limites laterais. A última questão que eu vou deixar, porque na próxima aula eu vou começar fazendo mais... aí é sobre continuidade, exatamente. Última questão para poder fechar a aula, aí o outro exemplo já era de continuidade, então não precisa. Eu vou usar a próxima aula para falar sobre isso com vocês. Então, seja f de x a seguinte função. X menos 4, a raiz de x menos 4, se o x for maior do que 4. E 8 menos 2x, se o x for menor ou igual a 4. Determinar se o limite de f de x, quando x tende a 4, um pouco embaixo, existe, tá? Então, de novo, também, esse tem a ver com limites laterais. Essa eu vou fazer um comentário, então, rapidinho para vocês, para poder finalizar a aula. Você precisa calcular o limite quando x tende a 4 pela direita e pela esquerda, ou seja, valores maiores e valores menores que 4. Ver se esses coincidem, tá bom? Então, quando você for resolver, por exemplo, essa 5, você vai montar a seguinte expressão. Olha, o limite de f de x quando x tende a 4
pela direita, ou seja, estou falando valores de x maiores do que 4. Se é maiores do que 4, a nossa função, ela se torna, né, raiz de x. Raiz de x menos 4. Pronto. Você usa a propriedade de limite e calcula, você vê que esse limite dá zero. O limite pela esquerda, então, sei lá, vou pôr de azul. O limite de f de x, quando x tende a 4 pela esquerda, então são por valores menores do que 4. Se é menores do que 4, a expressão é 8 menos 2x. Quando x tende a 4 pela esquerda. De novo, você usa a propriedade de limite para calcular, vai ver que esse limite deu zero. Os dois limites existem? Existem. Os dois limites coincidem? Coincidem. Então, isso, né, esse número que você achou nesses passos de vermelho e azul, digamos, passo A e passo B, é o limite da nossa função, tá bom? Vocês vão ver que nesse caso, deixando já a solução para vocês a resposta, é que o limite da nossa função quando x tende a 4 dá um número zero, tá bom? Então isso fica já de resposta para vocês. Tá bom? Próxima aula, então, vou deixar já marcado aqui, a gente fala sobre continuidade. A gente fala sobre continuidade, a gente falou bastante sobre propriedade de limites, tá bom? Tem muito mais. Essa é uma parte, então assim, já acabei a aula aqui, vou voltar aí na tela agora, tá bom? Essa é uma parte que é muito importante que vocês resolvam muito exercício, muito, porque assim, o que tem de mais exercício para fazer, seja para prova, seja para entender as teorias, tá nessa parte de propriedade de limites, tá bom? Então é importante que tentem mesmo fazer bastante exercícios, tá? Sobre esse tema. Tentem, por exemplo, eu deixei na última aula, eu nem fiz, mas foi de propósito, ninguém perguntou, ninguém marcou atendimento nem nada. Como usar essas propriedades, por exemplo, para resolver esse item B? O item C agora a gente sabe direto, mas como eu consigo resolver o item B? Como que eu consigo resolver? De novo, esse aqui, como eu falei, ele aparece muito, derivada de função, tá bom? Mas como que eu consigo calcular o limite da raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3? Se eu só tentasse trocar o x por 3, eu ia ficar com a indeterminação, 0 sobre 0. Então, eu preciso achar uma maneira de racionalizar, tá bom? Precisa entender como calcular expressões como aquela. Se você conseguir resolver esse item E, o item E ele é muito parecido com aquela questão que eu deixei. Só que lá ainda é mais simples, tá bom? Lá era raiz de x menos raiz de 3, x menos 3. Aqui é só tá disfarçado um pouquinho. Mas é importante que tentem resolver esse tipo de exercício, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Querem, por exemplo, que eu resolva aquela lá, raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3? Essas coisas são importantes. Eu quero, professor, por favor. Ok, deixa eu vou só voltar aqui na minha tela então, que daí dá uma ideia para vocês de como proceder com o item E e tudo mais, tá bom? Vou apagar então que a gente vai falar sobre continuidade, mas então, senão vira bagunça. Não é continuidade esse que eu vou fazer agora. Então, aquele que ficou da aula passada, chamar assim, sei lá, de extra de hoje, era calcular o seguinte: calcular o limite raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3 quando x tende a 3. Então, de cara, se a gente tenta, então vou pôr de verde aqui, substituir o x por 3, eu fico com raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 3 menos 3, 0 sobre 0. Com a indeterminação, eu não posso fazer isso, tá bom? Então, a gente tem que manipular essa expressão aqui agora, tá? Tem que manipular esta expressão para, de alguma maneira, conseguir simplificar, assumir com esse x menos 3 aí de baixo, que está dando problema de dividir por zero, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Da seguinte maneira, de novo, a gente tem que ter em mente aquela ideia lá do produtos notáveis, de a ao quadrado menos b ao quadrado, certo?
Se aparecesse uma maneira de a gente elevar esse raiz de x ao quadrado e esse raiz de 3 ao quadrado, então a gente conseguia sumir com ele, certo? Entretanto, a gente não pode mexer na igualdade, senão a gente estraga. E toda vez que a gente trabalhar com a igualdade, a gente tem que preservar ela, certo? A nossa expressão original era raiz de x menos 3 sobre x menos 3. Como é que eu faço para poder aparecer, então, essas expressões ao quadrado, tá bom? Eu tenho que, vou pegar de outra cor aqui, sei lá, de azul, multiplicar por alguém conveniente. Lá, lembra lá, eu tinha assim, a menos b. Se eu multiplicar por a mais b, então o resultado vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado. No caso, o a para a gente é o raiz de x e o b é o raiz de 3. Se parecer raiz de x ao quadrado, é x. E raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, o que a gente vai fazer é multiplicar e dividir por raiz de x mais raiz de 3. Observe que, então agora eu vou apagar essa expressãozinha, senão fica sujo. Observe que esse que está de azul aqui é um número dividido por ele mesmo. Isso é um número 1, certo? Então, só para deixar um comentário, isso aqui é um número 1. Então, se eu multiplico qualquer coisa pelo número 1, continua dando o que estava antes. Então, eu não estraguei a nossa igualdade. Só que agora eu vou reescrever ela de uma maneira diferente. Qual maneira diferente? Em cima, a gente vai ficar quem? Raiz de x menos raiz de 3 vezes raiz de x mais raiz de 3. Pela propriedade que eu passei lá, então fica raiz de x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Sobre, embaixo, x menos 3 vezes raiz de x mais raiz de 3. Raiz de x ao quadrado, então x menos 3 sobre x menos 3 vezes raiz de x mais raiz de 3. Olha que interessante. Agora a gente consegue, se o x não for o número 3, a gente pode dividir, porque eu tenho essa expressão em cima e embaixo multiplicando. Então, em cima eu fico com 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. Esse método, se você nunca viu, ou se você não se lembra, você estuda lá no 8º ano, na minha época chamava 7ª série, eu não sei, eu acho que hoje é 8º ano, mas chama o método de racionalizar, tá bom? Às vezes você pode procurar no Google, no YouTube ou algum livro para recordar como é que faz isso, mas se chama racionalização. Você está racionalizando. Então, essa expressão, olha só que legal, essa expressão que estava aqui de verde, né, que é que está no limite aqui, ela pode ser reescrita da seguinte maneira, desde que o x não seja o número 3. Bom, então, para calcular aquele limite, o que eu preciso fazer? É o limite de raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3, quando x tende a 3. É a mesma coisa, eu vou voltar um passo antes, igual eu fiz no último exercício lá. É o limite de x menos 3 dividido por x menos 3 vezes raiz de x mais raiz de 3. Quando x tende, aqui, não sei porque eu escrevi 1, é 3. Lembra, então, quando x tende a 3, ele está perto de 3, mas ele é diferente. Então, eu posso usar esse argumento, eu posso dividir, né? Porque se não é 3, eu não estou dividindo por 0. Então, fica o limite de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3, quando x tende a 3. Então, agora a gente tem um limite de um quociente onde o denominador não se anula, né? Porque eu tenho uma soma e a raiz de 3. Então, eu posso usar a propriedade que a gente viu lá, vou descer a página aqui um pouquinho, igual, então fica o limite da constante 1 quando x tende a 3, dividido pelo limite da raiz de x mais raiz de 3 quando x tende a 3. Em cima está o número 1. Né? O limite da constante é 1. Embaixo é só trocar o x pelo 3. Então eu fico com raiz de 3 mais raiz de 3. Então dá 1 sobre 2 raiz de 3, resolvendo o problema, ok? Resolvendo o problema. Então esse limite dá 1 sobre 2 raiz de 3, tá bom? Uma observação, então, já pediram para eu resolver, é o seguinte, às vezes o livro pode vir escrito de outra maneira, em vez de vir escrito 1 sobre 2 raiz de 3, porque ele pega essa raiz no final e racionaliza, ou seja, ele tira a raiz do denominador. O mesmo argumento que a gente fez, eu vou multiplicar e dividir por raiz de 3.
Por quê? Porque primeiro eu multipliquei por 1, eu não estrago o problema, depois, se eu faço raiz de 3 raiz de 3, dá raiz de 9, que é o número 3. Então, em cima fica raiz de 3 sobre 2 raiz de 9. Raiz de 3 sobre 2 vezes 3, raiz de 3 sobre 6. Então, o problema pode vir apresentado escrito assim, 1 sobre 2 raiz de 3, mas também pode vir escrito como raiz de 3 sobre o número 6. Os dois significam a mesma resposta. Só essa de azulzinha está racionalizada, tá bom? Mas é indiferente. As duas são a mesma resposta, tá bom? Até pode deixar assim que não há problema nenhum. Mas às vezes os livros costumam racionalizar, tá bom? Então, professor, mas a resposta estava diferente. É só porque às vezes não racionalizou, tá bom? Então, é dessa maneira que você usa as propriedades de limite. Mas primeiro você tem que lapidar, trabalhar o seu problema. E aí não existe um método geral. Isso depende da questão, depende da função, depende de como foi construído esse limite, tá bom? Ok? Então, dessa maneira que faz. Aí na próxima aula a gente fala sobre continuidade, então. Alguma pergunta, algum outro comentário? Tá ótimo, gente. Eu vou parar a gravação, até porque, assim, esse foi um já tinha passado da hora da aula, mas se alguém saiu, não atrapalhou. Em todo caso, eu deixei gravado, tá? Mas eu agradeço, uma boa semana para todo mundo. Semana que vem, então, eu vou falar de continuidade com vocês e vou deixar um outro vídeo gravado para vocês. Boa noite, professor. Que daí a gente fecha o conteúdo uma semana antes da prova, tá bom? E aí vocês têm um tempo para poder ir revisando. Dedique um tempo bom a essa parte de propriedade e limite. Vou encerrar a gravação, então.